Curso de Chat GPT, aula 19. Vamos mostrar um case muito interessante sobre coleta de dados para compras. Uma pessoa que mexe com isso há muitos anos concordou em nos passar o macete. E ele fez, na época, no início da vida dele, à mão, usando catálogos, usando ligações telefônicas, usando contatos dele, indo até São Paulo para coletar dados. Agora ele mostrou que pelo chat GPT é fácil de fazer em menos de 2 horas o trabalho que ele fez. Vamos então ver como que vocês devem fazer este trabalho se estiverem interessados em entrar no mundo de compras e de revendas. Então, procedimento padrão, vamos ao prompt. E, como outro padrão, elogio ao ChatGPT para que ele faça as coisas corretamente. Você é um experiente revendedor de mercadorias de vestuário, calças, bermudas, cintos, tênis e bota-tênis, e viaja regularmente para o estado de São Paulo, no Brasil. É preciso colocar isso, que a gente não sabe se ele, de repente, vai se referir a outro país pelo locale aí que esteja na máquina. Tá? Em busca das mercadorias mais relevantes para os consumidores da cidade de Belo Horizonte. E nesta cidade, você pode vender tanto para lojas quanto para clientes individuais e conhecem sua honestidade e competência. Portanto, tenho perguntas e pedidos a seguir. Quais as cidades do estado de São Paulo são mais importantes para cada peça de vestuário que mencionei? Não precisa se restringir às peças, mas pode me dar mercadorias relacionadas. Por exemplo, se pedir tênis e houver cidades em que o sapatênis tiver preço favorável, pode incluir esse produto. Mas seja o que for, restrinja a lista de produtos para cada cidade a 10 produtos. Também considere no levantamento 10 cidades. Em outras palavras, para cada cidade, faça o levantamento de 10 produtos. No final, teremos 100 variações de produto versus preço. Por que restringir? Senão o resultado, como vocês vão ver, eu pedi uma planilha, vai ser tão grande que não vai adiantar. Você tem que restringir os seus modelos um pouco por causa dos seus limites de análise. Em segundo, estime para cada uma das 10 cidades enumeradas no item 1 desta lista o custo da passagem de ônibus, quantidade em litros de gasolina para atingir cada uma a partir da cidade de Belo Horizonte, o custo de hospedagem em hotel simples para 3 dias, terça, quarta e quinta-feira, e da alimentação para mim e para minha esposa. Por que isso? Esses custos todos. Ele ainda vai decidir, colocaremos na outra aula, a tomada de decisão de compra. Então, é preciso ele saber o que é melhor, ele ir de ônibus ou ir com carro próprio para atingir cada uma dessas cidades, a partir da cidade de Belo Horizonte, é o ponto de partida deles. Custo de hospedagem, ele vai passar alguns dias comprando em hotel simples para 3 dias. Por que terça, quarta e quinta-feira? Segunda-feira é um dia muito tumultuado em trânsito. Todo mundo está começando uma semana nova e costuma atrapalhar o trânsito completamente. Terça-feira, o pessoal já está mais ou menos em regime permanente de trabalho. Terça-feira, que é um dia crítico, tanto em questão de trânsito, como de se acostumar ao trabalho que começa novamente. Terceiro ponto. Se achar mais conveniente, faça a tabulação dos dados em uma única planilha em formato ODS. Por quê? Porque eu ainda não sei o que ele vai fazer. Então, eu estou falando com ele, se ele achar mais conveniente para fazer no formato de planilha. E uma planilha única, para a gente não ficar lidando com várias e a gente poder fazer caso os assuntos que ele vai lidar sejam relacionados e a gente precise relacionar na mesma planilha através de vínculo. Eu vou explicar aqui detalhadamente, porque este é um assunto que interessa a muitas pessoas, entrar no comércio eletrônico. Primeira coisa que ele nos devolve, cidades-chaves e produtos estratégicos em São Paulo, 10 cidades e 10 produtos. Então ele destaca as 10 cidades, Brás e seus produtos. Claro que eu não vou ficar falando cada um.
com retiro de seus produtos. Pari, vocês já ouviram falar de Pari? Um distrito de São Paulo. Jaú, Franca, todo mundo conhece, que é um polo de calçados. Birigui, a própria 25 de março, no centro de São Paulo, todo mundo conhece. A Rua Chavantes, no Brás. Pinheiros, né, principalmente a Avenida Rebouças. E o litoral com seus polos têxteis. Se vocês quiserem, né, a gente até coloca um mapa aqui dessas cidades para ver o afastamento geográfico e o que pode ser aplicado para você viajar entre elas. Para dar uma ideia a vocês, é claro, antes de mostrar a logística de estimados, eu pedi para em outro lugar, outro usuário, fazer um mapa logístico. Realmente nós temos 5 cidades, apesar de termos 10 localizações. Aqui alguns caracteres apareceram esquisitos, é que isso aqui é a cidade de Jaú. Vou salvar em PDF para vocês lá no GitHub. E primeiro comentário da aula, vou colocar o link para vocês baixarem e ter tudo à mão. Bem, mapas são importantes para ele, nosso vendedor, né, comprador, revendedor, se decidir. Vejam, ele vai vir da capital, Belo Horizonte, e ele vai se decidir, também podemos ver isso, pelas estratégias de melhor caminho que existem na internet. Eu vou pedir para ele para decidir a melhor estratégia depois. Ele vai vir de Belo Horizonte, provavelmente diretamente para São Paulo. Por quê? Porque a estrada é uma estrada melhor do que as outras. Estradas vicinais são piores às vezes, tomam um caminho e você não sabe como é que vai ser. Mas eu vou pedir para ele traçar a melhor rota para passar pelas 5 cidades. Porque em São Paulo, aí ele aproveita e faz compra naqueles outros 5 pontos. Então, já estamos vendo, delimitando alguma coisa. Em São Paulo, ele vai passar por aqueles 5 pontos. Ele pode decidir, primeiro, comprar só em São Paulo. Mas nós pediremos a ele que elabore as estratégias, correto? Só quis dar uma visão para vocês dos pontos aqui. Mas tudo indica pelo tipo de estrada e ele vai para São Paulo direto. Para voltar depois para Belo Horizonte, ele pode ir até, por exemplo, Jaú, depois ir para Franca e voltar para Minas. Por quê? Porque Franca se aproxima aqui do sul de Minas. São vários fatores que entram e, repetindo, eu vou pedir para ele para decidir a melhor estratégia e ele vai se explicar. Mas, primeiro, naqueles produtos, nós vamos ver quais que são vantajosos e ver por onde nós vamos passar. Pode ser que seja desvantajoso, claro que não vai ser, né? Comprar as coisas em São Paulo. Vamos supor que ele decida que ele vai só no setor de sapatos. Então, ele vai em Franca. Então, são muitos fatores. Tomada de decisão é assim. Esta aula aqui é para decidir os produtos a serem comprados. Mas eu preciso introduzir vocês para os fatores que vão fazer com que vocês decidam também assistir à próxima aula, onde pelas estratégias, pelas mercadorias, ele vai decidir para nós de caminho e de mercadoria a ser comprada. Então, vejam, além desses fatores que eu falei, ele vai ter que se basear em logística e custos estimados de BH e 3 noites. Todos esses dados vão facilitar a decisão. Eles estão em uma planilha. Então, ele fala aqui, eu vou dar todo esse relatório para vocês poderem depois abrir e ver. Hospedagem, custo, um hotel simples por 3 noites, está aqui, diária padrão e tal. O ChatGPT fez um bom trabalho. Depois, café da manhã, almoço, jantar, total diário e total nos 3 dias. E aqui está a planilha. Então, ele explica cada aba, a aba de custos, e nos pede mais direções. Então, ele fala, posso montar já essa planilha e enviar para você validar. Me diga se vamos em orçamentos reais, fornecedores vão manter apenas estimativas estrutura. Eu vou mostrar para vocês a planilha que ele criou. Vejam a planilha
duas abas, produtos por cidade, provavelmente tem 100 registros. Vejamos, linha 101 tem 100 registros, por quê? Porque a primeira é título. Então vejam, essas colunas aqui com título preto, ele é que me trouxe. Eu já acrescentei as vermelhas, também formatei para moeda real aqui, BRL, né? As colunas de valor, nós temos destacado e preço varejo, tudo estimado por ele que trouxe. Mais uma utilidade do ChatGPT, louvável. O retorno, segundo esse rapaz me falou, que seria o quê? Preço de varejo, preço de atacado. É o retorno. Pode ser o seguinte, o ganho, que vocês preferirem. Querem colocar aqui ganho em valor, em percentual. Mas a soma aqui não tem nenhuma finalidade, porque nós vamos ter que decidir depois qual a quantidade que ele vai comprar para o melhor retorno. E de acordo com os conhecimentos dele, de vontades de clientes. E também o local vai decidir. Mesmo que ele calcule um bom ganho aqui, a estratégia, a logística, para ele não andar muitos quilômetros, delineamos uma linha logística, que é o seguinte, já que 5 lugares estão em São Paulo, vamos fazer as compras lá e depois a gente vê o ganho. Se a gente decidir, ou ele decidir que ele vai centrar em calçados, iremos para Franca. Além de São Paulo, provavelmente ele vai decidir por 2 ou 3 cidades a mais, ou só ir em São Paulo. Tudo de acordo com o dinheiro e ele vai levar e com a expectativa de venda para os clientes. E também muito se ele vai se dirigir ao público feminino ou masculino. Estão vendo quantas coisas? Aí isto vai ser a parte de tomada de decisão dele. Vamos ver, porque já que disseram que o ChatGPT é tão capaz, vamos ver o que ele decide. E os custos de viagem, ou seja, uma vez decidido o destino, os destinos, aí o que nós vamos fazer? Vamos somar esse custo aqui, hospedagem. Mas vocês veem o seguinte, somando esses daqui, nós veremos quais são menores, o que compensa mais. Ir de ônibus na localidade que a gente escolher, por causa dos produtos que ele vai escolher. Isso em relação ao custo de hospedagem e alimentação é quase o mesmo. Nós vamos considerar próximo, porque senão a gente fica com um ajuste fino muito grande. Então, vocês já estão vendo que é, no mínimo, em média, R$500 mais 810. E, provavelmente, ele iria de ônibus. O problema é como que a mercadoria vai ser depois entregue a ele. Ele vai fazer as compras lá e pedir para entregar em Belo Horizonte, seria mais compensador. Porque provavelmente o frete pode compensar muito. Ou contratar um caminhão para levar. Tudo isso vai ser analisado, tomada de decisão. Estão vendo como é que não é uma coisa trivial, envolve muitos fatores? Mas é claro, a gente simplifica um modelo e vai aperfeiçoando. Isto é importantíssimo, isso é que é real na logística. São decisões com muitos parâmetros, soluções difíceis. É preciso analisar. Ele também pode levar o caminhão, se ele tiver. Então, aqui nós teremos o custo em diesel. Tudo precisa ser analisado. A viagem de ônibus é muito barata em relação ao que ele pode gastar de gasolina, ó, o valor total que ele vai gastar de gasolina. Então, vocês veem, é terrível. Que litros não vai ter essa formatação, tirar a formatação. É litros. E aqui é o valor. Aqui na tabela de custo de viagem, eu ainda não coloquei nada, mas poderia somar os três. Então, o investimento mínimo dele, vamos considerar colocando gasolina. Esse é um dos aspectos a considerar. 500 aqui, a média aqui, uns 700, então 500 mais 700, 1.200, mais alimentação, 2.000. Ou seja, ele precisa fazer uma compra bem superior a R$2.000. Então, o enunciado que nós vamos fazer ele levou para uma viagem R$4.000 para investir. Nossa, vai ficar apertadíssimo. Ele teria que investir aí para compensar a partir de R$6.000.
São muitas decisões a tomar, mas ele é que vai tomar essas decisões por nós. Então, compreenderam aí as fases do levantamento? Bem, o que vimos basicamente na aula foram 4 etapas para prosseguir com os aspectos preparatórios. Em primeiro lugar, nós escolhemos a região ótima, cabeça da informação da pessoa, né? Motivo da aula. O local escolhido para compras seria São Paulo. Ter desenvolvido, ter bons preços, proximidade do aeroporto de Guarulhos, do Porto de Santos e de grandes centros logísticos já estão estabelecidos pelas grandes empresas naquela cidade. Depois fizemos a seleção das cidades, regiões mais promissoras daquele estado. Depois fizemos a seleção dos produtos mais elegíveis para cada cidade e região daquele estado também. E, por último, fizemos levantamento de logística para compra. Então, não percam as próximas aulas, porque nós faremos as outras etapas de decisão estratégica, tomada de decisões. Desta forma, encerramos a aula 19, coleta de dados para compras.